Eu gostaria de saber por que toda vez que eu falo para uma mulher 45 anos mais, não vou nem falar mulher na menopausa, vou falar aquela idade de 45 a mais, que é aquela transição, né, do climatério, algumas até entrando em menopausa mais cedo, outras não, mas eu gostaria de saber por que quando eu pergunto para esse tipo de mulher, que talvez seja você, o que você tem contra a musculação? Porque a pessoa chega para mim, traz os exames e mostra osteopenia, osteoporose. Por quê? Porque é claro que depois de uma certa época, os nossos ovários não mais produzindo determinados hormônios, tudo muda no nosso corpo. Mas, gente, Deus fez sempre um plano B para nós, porque Ele sabia que a gente ia fazer arte. Então, o nosso DNA, por exemplo, não é só um determinado, digamos, alelo que faz uma determinada coisa. Tem vários outros, porque se aquele acontece algum problema, você não vai ficar sem expressar uma proteína no seu corpo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Osteopenia, osteoporose, você faz o seu patrimônio ósseo na juventude. Então, quando você está no final da adolescência, você já conquistou o seu patrimônio ósseo. Então, importantíssimo crianças, adolescentes, principalmente meninas, estarem fazendo exercício, porque é aquele patrimônio que vai começar a ser medido com o passar do tempo e o cálcio sendo e diminuindo teoricamente, mas não obrigatoriamente, a quantidade de cálcio dos ossos. Bom, aí você chega, vai fazer exame e de repente aparece osteopenia. Só que o problema também é que a referência dos exames, eles colocam, comparando nós mulheres depois dos 40 anos, com uma jovem de 20. Então, comparada àquela mulher que fez o seu patrimônio ósseo até os 20 anos, é claro que a gente com 40, 50 e assim por diante, a gente vai apontar uma osteopenia, não tenha dúvida. Ou até muitas vezes uma osteoporose. Mas aí você tem aquele quadradinho, né, que mostra geralmente aonde você está. E a osteopenia, muitas vezes ela está assim, limítrofe. Mas por que quando eu digo temos que fazer exercício físico, existe uma resistência por parte das mulheres quando eu falo de musculação? Mas eu estou aqui hoje para mostrar nesse slide por que é que a musculação é fundamental quando nós estamos falando de ganhar osso e manter ossos. E não esquece também que existe a situação em que você pode proteger os seus ossos com uma alimentação anti-inflamatória, não comendo proteína em exagero, evitando bebidas gasosas, porque cada vez que o seu sangue é acidificado por algum desses fatores, a sua glândula paratireoide, ela vai lá e bate na porta do seu osso e pede para aquelas células que comem ossos, porque a gente tem células que constroem e células que comem. A gente está o tempo todo construindo e destruindo. A gente está o tempo todo em evolução e numa revolução. Então, o que ela faz? Ela começa a pedir para aquelas células que comem ossos tirar o cálcio dos ossos para jogar no sangue para equilibrar o pH. Então, não é tanto assim você pensar, eu preciso de cálcio, eu preciso ganhar cálcio, precisa. E não é só em laticínios que você encontra. Toda folha verde escura, portanto, o nosso suco de couve maravilhoso, ele tem a proporção de cálcio e magnésio perfeita para você poder absorver. Mas por que eu quero falar de musculação? Dê uma olhada nessa imagem. Por que nós chamamos o nosso músculo de músculo esquelético?
Porque ele está simplesmente inserido dentro do nosso esqueleto. Todo músculo, ele termina num tendão, que é essa parte branca aqui, e essa parte branca, ela é inserida dentro do osso. Então, quando você está com o músculo relaxado, tudo bem, mas quando você faz uma contração, como está mostrando a imagem, o que acontece? O músculo vai subir, o tendão vai junto com a musculatura e vamos fazer uma pressão nos ossos. E é essa pressão, essa resistência que fixa cálcio nos seus ossos. Então, para termos ossos fortes, nós precisamos de músculos fortes. Outra coisa muito importante que eu também vou conversar com vocês amanhã é que hoje, e vocês já devem ter ouvido o Dr. Roque falar a respeito, ele como cardiogeriatra lá do Instituto do Coração, o que nós temos visto? Que hoje o prognóstico de longevidade, ele está associado diretamente à força muscular daquele idoso. Então, exercício é para a vida. Eu tenho falado essa semana da importância de não sermos sedentários. Eu lembro que há muitos anos atrás, mas há muitos anos, acho que tem uns 20 anos isso, eu fui num congresso da SOCESP, que é a Sociedade Paulista de Cardiologia, incrível porque a SOCESP faz esse congresso em São Paulo e ele tem mais visibilidade do que o Congresso Brasileiro. Então, eu fico assim adorando, porque em São Paulo dá pra gente assistir tranquilamente. E ele tem vários segmentos. E aí você tem o segmento da nutrição. O que eu ouvi uma vez, que eu depois peguei o palestrante e fui conversar com ele. Ele estava recomendando que hoje os homens, isso há 20 anos atrás, gente, que os homens, antes de levantar da cadeira, sentassem e levantassem 3 vezes. Eu olhei aquilo e falei, como assim? Porque o nível de sedentarismo estava de tal ordem, isso há 20 anos atrás, que pelo menos ao sentar e levantar 3 vezes, você está movimentando o maior músculo que o nosso corpo tem, esse aqui da coxa. E é esse músculo que vai fazer você levantar de uma cadeira sem precisar de auxílio, sem precisar de alguém para ajudar. Porque quantas vezes eu escuto quando eu estou falando com principalmente mulheres ou alguém que tem algum problema e diz assim, ai doutora, o meu ortopedista, ele disse que eu não posso fazer agachamento. Eu olho e respondo o seguinte, agachamento, antes de ser um exercício, ele é um movimento. Se você não consegue agachar, como você vai fazer uso do vaso sanitário? Para você sentar, você está fazendo um agachamento. E se você não cuidar, vai ser aquele tipo de pessoa que vai precisar que alguém depois venha retirar você daquele lugar. Precise fazer uma higiene nesse idoso. Gente, ninguém merece viver assim. E você pode mudar esse quadro. Você muda esse quadro a partir de agora, não importa a sua idade. O que temos que fazer? Exercício programado e musculação. Não tenham preconceito de musculação. Nós mulheres não vamos ficar grandes. Vocês me acompanham. Eu faço musculação todos os dias de segunda a sábado. E eu não sou uma pessoa musculosa grande, eu sou uma pessoa com definição muscular. Então, a mesma coisa, a gente nunca vai ficar grande, só quem toma anabolizantes, enfim, faz coisa que não deve, é que fica nessa falta de proporção. Mas nós, mulheres, minhas queridas, se eu puder deixar um recado aqui para você, faça musculação todos os dias. E você vai ver a diferença na sua qualidade de vida e principalmente no decorrer do seu envelhecimento bem-sucedido.